Olá, estamos de volta aqui no nosso canal que tem sempre abençoado você, abençoado aqueles com quem você compartilha esta mensagem. E hoje eu quero compartilhar mais uma mensagem da palavra de Deus. E desta forma eu quero usar um texto que está no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao 11, que diz o seguinte: Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: Se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Jesus respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Eu te darei tudo isso se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Vai-te, Satanás, pois está escrito: Ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele prestará culto. Então o diabo deixou, e vieram os anjos e passaram a servir. Eu quero usar, através desse texto, uma mensagem com o título: Por que Deus nos leva para o deserto? Você já parou para se perguntar sobre isso? Muitas vezes nós usamos as frases assim: eu não aguento este calor, está parecendo um deserto. Meu Deus, que calor é esse? Parece um deserto. Minha situação está tão ruim que eu estou vivendo num deserto. Quem já não ouviu essas frases? Ou quem já não falou essas frases? Mas o que é deserto? O texto que nós lemos fala sobre tentação. E eu quero compartilhar uma mensagem pensando: por que Deus nos leva para o deserto? Jesus foi levado para o deserto. Jesus foi tentado por Satanás no deserto. Por que isso aconteceu? E como ele se comportou lá no deserto? E se nós passarmos por algum tipo de deserto, como devemos nos comportar? Mas antes, porém, eu quero falar um pouquinho sobre o deserto. O deserto é uma região tão quente, muito quente. E se Deus é bom, por que permitiu Jesus ser levado para o deserto? E por que às vezes também nos leva para lá? Segundo as pesquisas, diz que o deserto é um lugar muito quente, seco, sem nenhuma vegetação, e que à noite é o inverso. À noite, o frio é intenso no deserto. Então vejam, deserto é um lugar que não serve para se morar. Então para que existe o deserto? Talvez você pode estar se perguntando. Pensando numa forma espiritual, o deserto existe para Deus preparar o nosso coração. É só olharmos para a Bíblia e vermos alguns exemplos de alguns homens que foram, por Deus, levados para o deserto, ou que Deus permitiu que eles estivessem no deserto para ser preparado
espiritualmente por Deus. Então, quando você ou eu se sentirmos no deserto, ao invés de reclamarmos, de murmurarmos, de estarmos passando por um deserto, vamos pensar que se estamos lá é porque Deus está nos preparando. Que, aliás, num deserto só vai existir duas pessoas, você e Deus. Ele não vai te abandonar. Moisés, no livro de Êxodo, capítulo 2, de 11 a 15, conta sobre um período que Moisés passou por lá. Ele matou um homem, um egípcio, e teve que fugir para o deserto. Mas enquanto ele estava lá, Deus cuidava dele. Você pode ler isso lá no livro, segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 2, de 11 a 15. Uma outra passagem vai nos mostrar também em Êxodo, capítulo 13, versículo 18, o povo de Israel, que viveu 40 anos no deserto, se preparando para entrar na terra prometida. Você já imaginou, assim como o texto diz que Jesus ficou lá no deserto, depois de 40 dias de jejuar e estar com fome, o povo de Israel ficou 40 anos. Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os israelitas subiram armados da terra do Egito. Partiram de Sucote e acamparam em Etã, que ficaram na extremidade do deserto. Números 33, 6. Davi, quando perseguido por Saul, fugiu para o deserto e ficou lá escondido. 1 Samuel 19, 12. João Batista, em Mateus 3, de 1 a 3, diz que ele vivia e se preparou no deserto. E o próprio Jesus, como lemos no texto de Mateus 4, foi tentado no deserto. Hoje, Deus não vai nos levar para o deserto, literalmente falando, como aquele lugar que nós vemos na Bíblia. Um lugar deserto, um lugar só de areia, um lugar de sol escaldante. Deus não vai nos levar para lá. Deus vai nos levar para alguns desertos figurados, alguns lugares inóspitos, de calor, de sofrimento, mas isso de uma forma figurada. Ele pode nos levar para um deserto emocional, um deserto existencial, um deserto físico, através de uma doença, um deserto material, nos permitindo faltar algo na nossa vida, político, desertos econômicos, desertos sociais, desertos de morte de um ente querido. Tudo isso pode ser figurado como um deserto na nossa vida. Mas Deus vai estar conosco. Deus vai estar nos preparando. Porque Ele sabe que quando estamos no deserto é que nos sentimos mais frágeis, mais dependentes dEle, mais solitário, mais inseguro. Então é nesse momento que nós nos aproximamos de Deus mais ainda. E é nesse momento que Ele vai trabalhar na minha vida, na sua vida. A nossa geração, ela tem sucumbido em meio às crises, porque tem olhado para muitos deuses que o mundo oferece. Em Lucas 4:1 vai dizer o seguinte: na plenitude do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto. Toda pessoa que aceita Jesus e às vezes é levado para o deserto, acontece isso para ter o seu caráter forjado, para ter o seu caráter trabalhado. E quando estamos lá, nós precisamos aprender com Jesus. Aprender como que Jesus se comportou no período que estava naquele deserto. E se eu e você atentarmos para o texto de Mateus 4 que lemos e observar como Jesus agiu quando estava no deserto para vencer Satanás, eu e você também
se em algum momento da nossa vida passarmos pelo deserto, nós vamos também ser vitoriosos como Jesus foi. A primeira coisa que aconteceu ali na tentação de Jesus e que eu e você podemos aprender é viver na dependência do Espírito Santo. Quando você ou eu estivermos no deserto, o texto diz que Jesus foi levado ao deserto, ou seja, alguém o levou para lá. Mas estando lá, isso nos mostra a dependência total do Espírito Santo na vida dele, a obediência a Deus, ou seja, uma dependência plena no Espírito Santo. E se nós queremos vencer os desertos, precisamos também estar totalmente dependentes do Espírito Santo, porque foi assim que Jesus venceu a tentação no deserto. E é assim que eu e você também vamos vencer, se vivermos na dependência do Espírito Santo. Uma outra coisa é termos intimidade com Deus. Intimidade é o mais profundo e essencial e verdadeiro. Se queremos vencer os desertos da vida, precisamos, assim como Jesus, estar íntimo de Deus. E como que eu e você podemos ter intimidade com Deus? É quando oramos, é quando lemos a Bíblia, é quando nos comportamos diante de Deus. Não naquele momento do deserto eu vou orar. Ah, agora eu estou passando por um deserto, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar. Não. Intimidade é aquele relacionamento íntimo que você tem diariamente, constantemente. Lembrando que essa intimidade é gerada com o tempo e através da palavra, do jejum e da oração. Então, intimidade com Deus também. Eu e você precisamos ter para vencermos os nossos desertos. Uma outra coisa, precisamos ter propósitos e identidade. Só vamos vencer o deserto quando temos propósito e identidade com Jesus. Isto é, quando eu estou convicto do propósito de Deus em minha vida e da minha identidade com o Filho de Deus, Jesus. Quando eu persevero, quando eu sei que Deus tem um plano na minha vida e através desse plano eu vou viver aquele propósito. É quando eu me identifico com Jesus, é quando eu me pareço com Ele, que eu vou vencer o deserto. O deserto, ele é uma realidade na vida cristã, na vida de qualquer pessoa, dentro de um propósito de Deus. Nós nunca passamos pelo deserto aleatoriamente, não. Quando Deus nos permite passar pelo deserto, é porque Ele tem algo a fazer, a forjar do nosso caráter, um crescimento. E muitas vezes, quando Ele quer usar a nossa vida, então primeiro Ele nos forja através do deserto. Para quê? Para cumprir as suas promessas. Muitas bênçãos dependem de como aprendemos com o deserto na nossa vida. Lembramos que o deserto é a certeza de que precisamos aprender como caminhar nele, com a dependência do Espírito Santo, com a intimidade com Deus, com o propósito e identidade. Quando você estiver passando pelo deserto, lembre-se que Deus quer ou está falando ao seu coração. Então não fique murmurando. Apenas seja obediente, paciente, humilde e deixe durante esse período Deus te carregar no colo, porque é isso que Ele vai fazer. Pois isso é que Ele faz enquanto estamos no deserto. Nós estamos tão frágeis
nesse momento de deserto que Ele nos carrega no colo. Existe uma ilustração, uma historinha chamada Pegadas na Areia, e que diz assim essa historinha: uma noite eu tive um sonho. Sonhei que estava andando na praia com o Senhor, e através do céu passava cenas da minha vida. Para cada cena que se passava, percebi que eram deixadas dois pares de pegada na areia. Um era meu e o outro do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia, e notei que muitas das vezes no caminho havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver, ou seja, no período do deserto. Isso aborreceu-me. Então perguntei ao Senhor: Senhor, tu me disseste uma vez que resolvi te seguir, que andarias sempre comigo, em todo o caminho. Mas notei que durante as maiores tribulações do meu viver, ou seja, o deserto, havia apenas um par de pegadas na areia. Não compreendo, porque nas horas em que mais necessitava de ti, tu me deixaste. O Senhor respondeu: meu filho, você é tão precioso. Eu te amo tanto e jamais te abandonaria, jamais te deixaria na hora do sofrimento, na hora do deserto. Quando viste na areia apenas um par de pegada, foi exatamente o momento que eu te carreguei no colo. É uma historinha, mas uma historinha que faz sentido. A hora que você olhar para trás, olhar aqueles momentos difíceis, lembre-se que naqueles momentos as pegadas que você vê na areia não são suas, são as pegadas de Deus te carregando no colo. Então, por que Deus nos leva para o deserto? Foi a minha pergunta inicial. Ele sabe por quê. Ele sabe para quê. Ele sabe o que ele quer nos ensinar, nos forjar naquele momento. Moisés soube passar pelo deserto. Foi um homem vitorioso, como você pode ler na Bíblia a história de Moisés. O povo de Israel peregrinou 40 anos no deserto, mas depois chegou à terra prometida. Davi foi humilhado, perseguido, maltratado por Saul, mas depois se tornou um rei vitorioso ao ponto de ser chamado na Bíblia um homem segundo o coração de Deus. João Batista viveu no deserto, se preparou no deserto, mas foi um homem de Deus. Teve inclusive o privilégio de batizar Jesus no Rio Jordão. E o próprio Jesus, que foi tentado, que foi levado ao deserto. E o que nós conhecemos da história sobre Jesus? Então, quando você estiver no deserto, ao invés de murmurar, ore, leia a Bíblia, se achegue mais perto de Jesus, porque com certeza Ele vai estar lá no deserto com você, porque Ele quer te ensinar. Então, viva na dependência do Espírito Santo. Tenha uma intimidade com Jesus. Lembre-se de um propósito que Ele tem para a sua vida e tenha uma identidade com Jesus. Fazendo isso, eu tenho certeza que você vai sair do deserto, assim como Jesus saiu, como Moisés saiu, como Davi saiu e tantos outros homens e mulheres que estiveram um período da sua vida no deserto, mas saíram. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo agora, mas independente de qualquer que for este momento, Deus está com você. Jesus está te carregando no colo, porque Ele te ama, porque Ele tem o melhor para você. Que Deus possa abençoar a sua vida.
E mais uma vez, obrigado por estar conosco. E compartilhe essa mensagem. Não deixe ela ficar parada no seu celular, no seu computador, no seu aparelho. Multiplique ela. Passe para outra pessoa. Eu tenho certeza que vai abençoar a vida também de outros. Que Deus abençoe você.